Olá, pessoal! Você chegou ao canal Nave Vida. Aqui falamos sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, entre outros assuntos. Meu nome é Kátia Pessoa e eu e o Daniel Tavares sempre trazemos novos conteúdos para todos vocês. Assistam, participem e se gostou, deem seu like e compartilhem. O nosso tema de hoje é viagem astral. Aprenda como desenvolver essa percepção extrasensorial, a PES. Você sabe o que é a viagem astral? Sabe que ela pode ser chamada de desdobramento ou de bilocação? A viagem astral não deixa de ser uma percepção extrasensorial e ocorre quando o nosso corpo sutil sai do nosso corpo físico e vai para outros lugares enquanto estamos conscientes disso ou não. Nesse sentido, todas as noites fazemos isso enquanto dormimos, mas não nos lembramos da nossa experiência por estarmos inconscientes. Ficaram confusos com tudo isso? Se você quer entender mais a respeito, fique com a gente que eu vou te ensinar a fazer uma viagem astral. Muitas pessoas tiveram a experiência de quase morte, a EQM, e relataram que se viram separados do corpo. Pode acontecer depois de um acidente, durante um AVC, doenças prolongadas, desmaios ou cirurgia, durante cirurgias. Nesses casos, acontece das pessoas verem seus corpos enquanto estão inconscientes. Muitas delas viram seus corpos em cima de uma mesa cirúrgica enquanto elas, ou sua consciência ou seu espírito, estavam sobrevoando por toda a equipe médica. Não raro essas pessoas ouvem a conversa dos médicos e enfermeiras, observam os procedimentos, inclusive as manobras para que o paciente retome os batimentos cardíacos normais, e isso inclui massagem cardíaca, desfibrilação e etc. Tudo é depois confirmado quando elas retomam dessa experiência e relatam o que viram. A ciência médica ainda não tem uma explicação para isso. Contudo, supondo que nessas ocasiões mente e corpo estejam separados, uma das explicações seria a de que a pessoa estaria inconsciente, mas alguma parte da mente se manteria consciente e, mantendo-se em vigília, captaria informações enquanto o corpo está desligado. Mas essa seria uma explicação apenas psicológica e não exatamente física, além de que não explicaria como a pessoa vê toda a cena de outro ângulo distante do corpo e ouve tudo enquanto está desacordada ou anestesiada. Cientificamente, esse seria um tema controverso, pois apesar de não haver evidências físicas sobre o evento, há, contudo, relatos muito parecidos entre aqueles que vivenciaram a EQM. Por nossa vez, não abordaremos no viés da ciência, mas sim do ponto de vista metafísico. E nesse sentido é possível propor e aceitar algumas possibilidades. O fato é que essas pessoas durante a EQM inicialmente se sentem confusas e assustadas. Às vezes pensam que estão sonhando, mas logo percebem que não estão exatamente dormindo. Parece ter um terror noturno quando a pessoa quer retomar o corpo, mas não consegue, a famosa paralisia do sono. A diferença nessa situação está no fato de que a pessoa está tendo uma parada cardiorrespiratória ou simplesmente morrendo. E muitas vezes, por alguns minutos, elas estão clinicamente mortas, uma vez que os aparelhos não apontam atividades vitais. Nesses momentos fronteiriços entre a vida e a morte, a pessoa parece estar em um campo neutro. Ainda não é o outro lado, mas também ele não está do lado de cá. Nesse interim, a noção de tempo e espaço se perde, a individualidade física é superada pela sensação de totalidade. A pessoa se sente o todo, ela é simplesmente uma consciência incorpórea para o qual não há presente, passado e futuro. Depois desse passeio, na maioria dos relatos dessas pessoas, quando recobram a consciência, elas dizem terem sido atraídas por um clarão e que caminharam ou voaram por um túnel ou corredor
cujo final tinha uma luz muito intensa. E é como um portal que dá acesso a outra realidade que se abre a um passo à frente. Nesses momentos, muitas pessoas são avisadas por vozes ou por seres angelicais ou espirituais de que, se continuarem, não mais retornarão para suas vidas. E então elas podem escolher se ultrapassam aquele portal e vão embora ou ficam aqui. Outras são alertadas sobre o fato de que ainda não chegou a hora de partirem e que precisam voltar urgentemente, pois não terminaram a sua missão. Quando acordam, elas relatam a experiência e inclusive contam detalhes das falas e comentários dos médicos e enfermeiras enquanto a ressuscitavam. A felicidade, a luz que o outro lado emana, as atraem tanto que, na maioria das vezes, essas pessoas custaram aceitar que precisavam voltar aos seus corpos. Após o retorno de uma EQM, é comum as pessoas terem muita clareza sobre o que viveram naqueles momentos e que a experiência os modificou para melhor. Será que elas sentiram medo ou temor? Apenas nos momentos iniciais elas ficaram confusas, em raros casos elas relatam terem medo. A maioria, ao contrário, no final da experiência sente-se plena, tranquila e em paz. As viagens astrais são parecidas com a EQM. Elas podem ocorrer voluntariamente mediante uma meditação controlada e na qual evocamos nossos anjos guardiões, mentores e espíritos familiares e protetores a nos acompanharem, porque do outro lado é meio confuso. É importante frisar que não entramos nessa vibração em beta, que é o estado normal de vigília. É preciso alterarmos a consciência para a frequência alfa, o estado de semi-vigília. Ao chegar a esse estado de total relaxamento, a pessoa induz a mente ao deslocamento e vai visualizando vários cenários e paisagens e, ao mesmo tempo, sua consciência chega até ao local desejado, tendo todas as sensações do ambiente. Na verdade, ela desloca ou desdobra seu corpo sutil no tempo e espaço e realmente estará conscientemente presente no evento, ainda que não esteja fisicamente. Nesse caso, embora as cenas não sejam tão drásticas como nas EQMs, nas experiências de quase morte, elas não deixam de ser bem reais. As viagens astrais também podem acontecer espontaneamente, embora na maioria das vezes essa forma espontânea ocorra em sonhos. A pessoa pode se ver voando sobre os telhados de uma cidade, pode estar no próprio quarto volitando pelas paredes ou mesmo pairando sobre o próprio corpo e, de repente, quando dá um impulso, sai pelo telhado e sente o frio na barriga e o frio da noite. Esses sonhos também podem ser incubados com um treino a fim de cumprirem uma missão ou propósito enquanto a pessoa dorme. Por exemplo, conversar com alguém que está distante, ter notícias do outro lado, fazer um pedido a alguém e etc. Realmente, a forma mais eficaz de ocorrer uma viagem astral é por meio da incubação prévia de um sonho. Nesse caso, é preciso haver um objetivo definido. Qual é a sua questão? O que você quer saber? O que você pretende? Quer pedir algo para uma pessoa? Quer conversar com algum amigo espiritual? Resolver um problema difícil e que parece insolúvel? Descobrir qual a melhor atitude diante de uma situação? Dar uma espiadinha no futuro? Veja na nossa playlist o vídeo Como é possível a você interpretar os seus sonhos e ele está também na descrição. Lá eu ensino técnicas de como você pode obter respostas por meio de sonhos. As pessoas podem confundir viagens astrais com visualizações criativas, com telepatia, evidência e também com qualquer meditação. Mas essas técnicas podem ajudar nessa tarefa, mas não são a mesma coisa. A viagem astral ocorre quando o corpo astral da pessoa se desloca no tempo e espaço, enquanto o corpo físico mantém-se inerte. E com essa deslocação, a pessoa obtém respostas, vê outros lugares, sem que a barreira física as impeça.
A grosso modo, vamos explicar como isso acontece. Todos nós somos formados por um corpo físico material, palpável, contudo também possuímos corpos imateriais. O primeiro desses corpos imateriais é o nosso corpo sutil, duplo etérico ou corpo vital. Ele tem a mesma aparência física que temos e é um corpo imaterial, porém mais grosseiro, por estar mais próximo do corpo físico. Esse invólucro pode inclusive ser visto por sensitivos quando ele está se deslocando no tempo e espaço, seja tanto de encarnados quanto de desencarnados. É aquilo que pode ser chamado de ghost ou fantasmas. Digamos que quando ocorre o desencarne, esse corpo sutil, por estar mais ligado à matéria, permanece algum tempo na Terra, mas depois ele vai desaparecendo até extinguir-se completamente. Uma vez que a força que o animava vinha do corpo, que estando morto não o alimenta mais, logo ele já não terá mais função. Além desse corpo imaterial mais denso, temos o perispírito, que tem a mesma forma do duplo etérico, porém é mais sutilizado ainda. Ele está mais distante do corpo físico, envolve o duplo etérico e nele está a centelha divina ou alma. Ele existe para facilitar o deslocamento da nossa consciência imortal. Quando dormimos, o perispírito e o duplo etérico ficam ligados ao corpo pelo cordão de prata que transmite todas as sensações ao corpo físico. O duplo etérico tem alcance limitado, uma vez que ele não pode se afastar muito do corpo, mas o perispírito não, ele vai até onde a nossa mente superior alcança. E ambos passam a ser chamados de corpo astral, pois transmitem impressões ao corpo físico e é a consciência enquanto dormimos. No desencarne, esse cordão de prata é cortado e não há como ligar novamente o corpo físico a esse perispírito. Como invólucro apenas da centelha divina, ou alma ou espírito, ele permanece depois do desencarne, independentemente do corpo, e pode alcançar as esferas mais elevadas ou vai para as mais densas, de acordo com a vibração que ele emite. E tudo depende do estado psíquico de cada um. Ele muda de forma a cada reencarnação, pois se assemelha à aparência física da pessoa. Além desses corpos, há também a aura, que é um gerador de energia que produz um campo energético e magnético em redor de qualquer corpo material. Ela é um fluido ou essência sutil ou ainda um eflúvio psíquico e participa da mente e do corpo. Está em conexão também com os outros corpos sutis, mas não se afasta do corpo físico por ser uma emanação dele. Ela pode ser vista com um pouco de treino ou ser fotografada pela máquina Kirlian. Suas cores e aspectos podem revelar o estado psíquico e corpóreo da pessoa e até detectar doenças. Esse invólucro está presente em todos os seres vivos e nos corpos inanimados também. Uma folha tem aura, uma pedra tem aura, tudo que ocupa lugar no tempo e no espaço tem aura. Mas trataremos a esse respeito noutra oportunidade. Vamos deixar para falar melhor a respeito disso. Certa vez eu estava convalescente por ter tomado um remédio que não me fez muito bem, pois algumas medicações podem nos causar alergias e esse foi o meu caso. Nessa mesma época fiz uma viagem de avião para Porto Alegre e fui para a casa da minha irmã. E naquela noite, logo que cheguei, ainda no estresse da chegada da viagem, eu, por estar me sentindo ainda fraca, adormeci e tive um sonho, no mínimo interessante. Eu estava planando na vastidão do espaço sideral como um balão que vai subindo. Eu já nem avistava mais a terra. Tudo era escuro, mas sentia que alguém estava ao meu lado, me acompanhava, me protegia e me guiava. Eu não via meu corpo etérico, apenas havia a minha consciência, mas eu, na verdade, não via e nem sentia nenhuma separação entre mim e o cosmos. Éramos somente o uno, ainda que soubesse da outra consciência ao meu lado. Só sei que estava voando em meio à escuridão do cosmos, sem saber para onde estava indo. Eu ouvi uma música angelical, celestial, com sons de cornetas e de harpas, da qual eu me aproximava cada vez mais.
estava subindo tão rapidamente e de repente, do nada, bem acima de onde eu me encontrava, surgiu no meio daquela escuridão um ser espiritual, um espectro enorme, tocando uma trombeta, montado em um cavalo alado, ambos envolto a luzes brancas, como estrelinhas brilhantes, e ele falou com um grito bem alto de alerta, algo mais ou menos assim: "Alto lá, daqui você não pode ultrapassar." E imediatamente acordei com a nítida sensação de que estava indo embora para um local de onde não poderia mais retornar. E percebi na hora que havia feito uma viagem astral. Existem muitas formas de realizar uma viagem astral. Uma das formas mais comuns começa com relaxamento. Então, se você quer tentar fazer uma viagem astral, procure um lugar calmo e tranquilo, sente-se numa posição confortável. Você pode deitar-se, mas as chances de você dormir será maior. Faça exercícios de respiração. Inspire profundamente, conte até 4 e inspire vagarosamente. Repita isso algumas vezes e quando se sentir relaxado, pare de contar apenas e não esqueça de inspirar e expirar. Sinta o seu corpo, vá relaxando parte por parte. Siga uma lógica. Primeiro os pés e vá subindo até chegar à cabeça, ou comece da cabeça até chegar aos pés, sempre dando comandos. Em seguida, se oriente em relação ao seu ambiente. Perceba a textura da cadeira, da cama, recorde a forma dos objetos do local, perceba onde estão localizadas a porta e a janela, visualize o chão, as paredes, o teto. Construa uma imagem mental do lugar de vários ângulos. Em seguida, imagine-se observando-se de frente, de costa, de cima. Quando sentir que se localizou no ambiente, poderá dar o comando de saída do corpo físico. Algumas pessoas visualizam o corpo astral como uma cópia sutilizada da forma física e procuram erguê-la e movimentá-la, retirando-a do corpo material. E outra forma é imaginar-se dentro de uma esfera de luz dourada que sai flutuando. O ponto de partida da saída do corpo pode ser no topo da cabeça ou na testa. E quanto mais confortável se sentir quando se imagina fora do corpo, mais facilmente se libera dos laços que retêm a projeção astral. Com a prática, você irá conseguir afastar-se cada vez mais do corpo físico e logo será capaz de enviar o corpo astral para lugares cada vez mais distantes. Mas não se esqueça de pedir amparo espiritual e só faça isso quando se sentir seguro. Saiba que por meio das viagens astrais, seja de que forma for, é possível fazer viagens no tempo e até acessar os registros akáshicos. Reviver cenas passadas da infância, da vida intrauterina e, pasmem, até de outras vidas, pois não há tempo e espaço que as restringam. Isso te interessa? E o que vocês pensam sobre isso, pessoal? Vocês conseguirão fazer uma viagem astral, se quiserem? Então, se gostaram, participem e compartilhem, deem o seu like, ajude o nosso canal a trazer mais novidades para vocês. Um beijo no seu coração.